Olá, amados, a paz de Arruxo. Vamos aqui então dar continuidade à pregação da Pati Barreto, a esposa do Lucinho, tá certo? Da Igreja Batista da Lagoinha. Vamos lá. Peraí. Agora deixa eu ajeitar aqui. Assim, perfeito. Então vamos lá, vou colocar aqui. Conseguem fazer isso com os filhos dela. E aí eu olhava para os meus filhos e eu pensava assim, eu não quero que os meus filhos percebam que eles têm uma mãe que se sente incapaz. Deus, muda a minha história. E aí Deus me abençoou com muita graça do Senhor. Na segunda vez que eu tentei a carteira de motorista, eu consegui. Gente, foi uma vitória muito grande na minha vida, mas eu confesso para vocês que a minha maior frustração veio depois que eu consegui a carteira de motorista. Sabe por quê? Porque eu fiquei um ano com a carteira de motorista na mão e sem ter coragem de dirigir. Eu moro em Belo Horizonte. Belo Horizonte não é Brasília. Belo Horizonte não é tudo reto. São muitos morros, montanhas. Então, você tem que saber fazer, equilibrar o carro. É muito mais difícil do que aqui. Então, eu quero que vocês entendam o contexto que eu estou falando, tá bom? Então, aí eu me senti assim no fundo do poço. Deus, eu tenho a carteira, mas eu não dirijo. Eu sou realmente a pior mulher, assim, a mais complexada, com mais baixa autoestima que eu conheço. Aí Deus, sabe o que Ele fez comigo? Filha, por que quando você orou e você me pediu a carteira de motorista, eu acreditei em você, eu confiei em você, eu te dei a carteira de motorista. Por que é que você não acredita em mim? Que quando eu te der a carteira de motorista, eu vou estar com você todos os dias que você sair para dirigir. E sabe o que aconteceu? O Senhor me ergueu. Ele me tirou dali daquele complexo de uma mulher que não conseguia, não podia levar os seus filhos para passear quando o marido não estava presente. De uma mulher que era incapaz de vencer os seus complexos, os seus medos, a sua incapacidade. E eu me olhava no espelho e eu pensava assim, ah Deus, todo mundo pode, mas eu não posso. Quais são as promessas do Senhor para a minha vida? Porque eu me vejo... Veja, as promessas do Senhor para minha vida, ou seja, Deus deu para ela carteira de motorista. Né? Então, na cabeça dos evangélicos, amados, eles pensam assim, tipo, que Deus é Ele que dá. Mas se a pessoa não conquistar, se a pessoa não estudar, a pessoa não vai ter. Então, foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Né? Você vê. Então, não foi tipo, o Detran, né, que deu a carteira. A pessoa se formou, o Detran deu, não. Foi Deus que deu. Você é formada onde? Eu sou formada na coisa assim, tipo, celestial, porque foi Deus que me deu. Não, quem dá é o órgão, né, que a pessoa fez lá, né, tipo, aqui no Rio é o Detran, né, e aí a pessoa faz o teste e tal, faz a prova, né, faz a aula e tal, a pessoa vai e passou. E aí o Detran vai dar a carteira de motorista. A pessoa passou, recebe. Mas ela disse que Deus que deu. Vocês vejam que é totalmente assim. Eles botam tudo isso no espiritual, uma coisa assim que hoje eu não consigo ver lógica mais, amados. Eu não consigo ver lógica. Né? É o que eu tô falando, que Yahweh, ele nos fortalece sim, ele nos dá força, ele nos dá ferramenta. Qual é a ferramenta? É a mente para pensar. Né? A gente é capaz de pensar, a gente é capaz de estudar. Né? Então isso aí é o que? Uma ferramenta maravilhosa que Yahweh nos deu, que é a nossa mente. Mas aí as pessoas vão falar que Deus é que deu, mas se ela não estudasse, se ela não fosse lá nas aulas para poder aprender a dirigir, será que Deus iria dar? Então vocês vejam que é que deu. Não foi a escola que ela estudou de automóveis lá, né? Para aprender a dirigir. Não foram eles que deram o diploma a ela? Que deram a carteira de motorista a ela? A carteira de motorista, gente, eu não sei dirigir, tá? Não sei dirigir, nem tenho vontade de aprender. Sinceramente, é uma coisa que eu não tenho vontade de aprender. Mas veja bem, mas quem deu é quem? A escola que ela estudou. Só que ela diz que Deus é que deu. Então vocês vejam que
Não tem lógica, porque se ela não estudasse, ela não teria. Tanto que foi assim que ela falou que na segunda vez que ela conseguiu a carteira. Ou seja, a primeira vez ela não passou. Então Deus reprovou ela? Sabe? Então são coisas físicas que as pessoas botam para o espiritual, que hoje eu não consigo mais ver lógica nisso. Vamos continuar. De uma forma tão distante como o Senhor me vê. O Senhor fala que eu sou capaz, que eu faço todas as coisas do Senhor, que eu sou filha amada, que o Senhor tem um propósito. Então, eu posso todas as coisas no Senhor. O Senhor fala que eu posso todas as coisas no Senhor, né? Mas só que em Filipenses, quando fala isso, acho que é Filipenses 4,13. Filipenses 4, gente, eu acho que ainda tá com problema esse site. Deixa eu ver essa página. 4. Não sei o que tá vendo que tá assim já há uns dias. Já está assim uns dias já, muito estranho. Vamos nessa aqui então, vamos lá. Filipenses 4. Vou botar nessa aqui. Corrigido e fiel, muito estranho. É muito estranho mesmo, porque já estão uns dias assim, amados. Filipenses 4, veja. Eu acho que é Filipenses 4. Eu posso todas as coisas. Não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deixa eu ver onde é que está escrito, amados. Ai, meu Pai. Deixa eu ver onde é que está escrito aqui. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Acho que foi isso que ela falou. Filipenses 4,13. Tá melhor, tá vendo? Então vamos ver aqui. Peraí. Deixa eu botar aqui primeiro pra gente ver aqui o que ela vai falar de novo, pra gente ler aqui. Porque ela tá botando tudo isso no campo espiritual. Sendo que isso não é campo espiritual. Veja. Eu me vejo de uma forma tão distante como o Senhor me vê. O Senhor fala que eu sou capaz, que eu faço todas as coisas no Senhor, que eu sou... Então, que eu posso todas as coisas no Senhor, mas todas as coisas no Senhor que ela está falando que pode, são todas as coisas no sentido nas promessas físicas que ela está falando. A promessa que ela passou, que ela fez o segundo grau, a promessa que ela conseguiu a carteira de motorista, sabe? Essas coisas que ela está falando. Mas o apóstolo, ele não está falando tudo, ele não está falando isso no sentido de conseguir coisas materiais, coisas físicas, mas ele está falando isso no sentido do espírito. Então vocês vejam bem. Ora, muito me regozijei, verso 10, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, veja bem, o que ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele. Olha bem, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Yahushua que me fortalece. Ele está falando no espírito, ou seja, ele pode, todas as coisas, ele pode ter fartura, naquele que fortalece, como ele pode passar necessidade, passar fome, naquele que fortalece, porque o que fortalece ele é quem? Yahushua. Yahushua que fortalece ele, em todas as situações, mas isso no espírito. Ele não está falando físico, mas a parte, ela está falando no físico. O Senhor disse que eu posso todas as coisas. Posso todas as coisas que eu posso ter o meu diploma do segundo grau, eu posso ter a carteira de motorista, mas não é isso que aqui está falando, ele está falando no espírito. Olha, posso todas as coisas em Yahushua que me fortalece, ou seja, posso ter em fartura como posso ter fome. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição
E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio da promessa, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Então vocês vejam que ele está falando de tribulações no espírito. Tá certo? Não é no físico. Por quê? Porque eles eram perseguidos, então muitas das vezes eles não tinham o que comer. Por quê? Porque eles eram perseguidos, então eles não tinham como se manter no físico por ser perseguido, por eles estarem no espírito. É isso que ele está falando, amados. Ele está falando no espírito. Entende? Ele passou muitas vezes fome, né? Quando ele disse que ele muitas vezes jejuou o quê? Prática física? Não, ele jejuou porque ele não tinha o que comer. Muitas vezes em jejum, em naufrágios, é isso que ele falou sobre isso. Muitas vezes em jejum, naufrágios, em açoites. Ele está falando no espírito. Jejum, não porque ele jejuou em atos físicos, para praticar atos assim, religiosos, mas ele jejuou por não ter o que comer. Por quê? Porque ele era perseguido, então não tinha nem o que comer por ser perseguido. É disso que ele está falando. Então, posso todas as coisas em arroz que me fortalece, é no espírito. Mas ela aqui está passando, amados, tudo para o físico. Tudo para o físico, vitórias físicas, promessas físicas, e sendo que a promessa é a vida eterna. Vamos continuar. Filha amada, o Senhor tem um propósito tão lindo na minha vida. Mas sabe o que eu entendi? Que quanto mais eu conheci o coração de Deus, mais eu estava conectada a Ele. Mas eu comecei a perceber aquilo que Ele tinha para mim, aquilo que realmente eu era nele. E não importava tanto aquilo que as pessoas pensavam que eu era. As pessoas pensavam, coitada, ela nem consegue dirigir. Não, eu passei a importância. Mas não é as pessoas que pensavam isso dela. Coitada, ela nem consegue dirigir. Era ela própria que se achava incapaz de dirigir, amados. O complexo é da pessoa. A pessoa pensa que os outros é que pensam isso dela. Mas não é. É a própria pessoa que pensa. Eu falo isso por experiência. Porque eu me achava inferior e eu achava que as pessoas me diminuíam. Mas não é. Era eu mesma que me diminuía porque eu me achava inferior. Entende? Tanto que hoje, se a pessoa chega para mim e falar você é insignificante, para mim eu não tô nem aí. Por quê? Porque eu me amo. Eu me amo e eu sei quem eu sou em Yahushua. Quem eu sou em Arro. Porque eu ando neles. E eles não me rebaixam. Eles não me desvalorizam. Pelo contrário, eu tenho valor. Eles me dão conhecimento. Então vocês vejam que a própria pessoa que se rebaixa, que tem uma baixa estima, tá certo? Que é uma coisa de terror, essa estima, essa autoestima, coisa de terror. Porque Yahweh nos dá autoconfiança. E a pessoa se rebaixando, ela pensa que as pessoas que diminuem ela, mas não é. É a própria pessoa que se sente diminuída, que se sente rebaixada, que não se aceita, que se diminui e pensa que os outros é que fazem isso. Então vocês vejam que é diferente. Aí ela bota a culpa nas pessoas, mas eu estou entendendo o lado dela porque era isso que eu sentia. Eu achava que as pessoas que me diminuíam, mas não era, era eu própria que me diminuía. Né? Então vamos continuar. Ainda mais realmente aquilo que tinha importância na minha vida, foi as promessas de Deus na minha vida. E aí eu comecei. Então, mais uma vez ela diz as promessas de Deus na minha vida. Quais são as promessas de Deus? As promessas de Deus que ela está falando são as conquistas na nossa vida temporal. Né? É você conseguir dirigir e ter a carteira de motorista. Então, não bastava só ter a carteira de motorista, mas ela agora conseguiu dirigir, levar os filhos dela na escola, né, no jardim zoológico, tudo isso físico. Né? Você vê que ela não está falando nada no espírito, está falando tudo físico. Deus, o Senhor é demais, hein? Eu estou gostando disso. Me ajuda mesmo, vai me guiando, Deus. Eu dei espaço para o Espírito Santo de Deus me mudar, me transformar. E eu fui ser essa mulher. Eu comecei a perceber que nele eu realmente podia mudar, ser uma nova pessoa. Então nele quem? Mas nele que ela está falando, que nele eu poderia mudar. Ela está falando de mudar. Vocês vejam, é outra coisa errada no sistema. Vocês vejam bem. Ela está falando nele eu poderia mudar,
Só que Yahushua não quer que a gente mude. Yahushua, ele não muda ninguém, ele transforma. Ele nos transforma no caráter dele, é diferente. A Escritura diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, do vosso entendimento. Né? Se a pessoa tinha um entendimento no físico, ela se transforma, ela vai ter um entendimento no espírito, é diferente. Mas ela fala de mudar, né? Então, que Deus muda. Yahweh, ele não muda ninguém, ele transforma. Ele transforma o quê? O nosso entendimento no físico. Então, a gente vai para Yahushua, nosso entendimento vai ser transformado e nós teremos uma mente no espírito. Um entendimento no espírito, não é mais no físico. Então, vocês vejam que tudo ela está falando aqui no físico. Entende? Não tem nada aqui de transformar no espírito. Ela não está falando nada do espírito aqui. Né? Aqui, amados, começou a chover agora, né? O cachorro começou a latir também, né? E aqui essa parte aqui ela fala muito baixo, né? Aí eu não sei, eu fico preocupada de não dar para a pessoa ouvir. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui o volume. Para ver como é que tá o volume aqui, peraí. Tá no máximo. Tá no máximo. Vamos aqui continuar. Tomara que dê para ouvir, né, amados? Tomara. Nova capítulo, e a flor de comentário. E a terceira coisa que eu fiz foi na faculdade. Eu tive sonho de ver. Então, vocês vejam, a terceira coisa que ela fez foi uma faculdade. Vocês vejam que é tudo físico. Ou seja, mais uma vez eu pergunto, a pessoa conseguiu uma faculdade, é porque ela é evangélica, então Deus deu isso para ela, foi as promessas. E as pessoas que não são evangélicas, né, e conseguiram uma faculdade, foi promessa também de Deus? Sabe, então são coisas que hoje eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender isso. São coisas assim que realmente fogem, né, do que está na Escritura, né? Aí ela fala, sara-me como? Ela foi sarada no ser dela, que ela se sentia inferiorizada, né? Que ela disse que as pessoas, tipo assim, ela se sentia que ela não era capaz de dirigir, mas ela falava que as pessoas que não viam ela capaz de dirigir, mas não é. Era ela que se via incapaz de dirigir e por isso elas pensavam que as pessoas viam ela incapaz de dirigir. Então vocês vejam que, entende? É diferente, amados. Eu falo isso por experiência, porque eu também me achava assim. Hoje, eu não me vejo que eu sou incapaz, que eu não sou capaz de dirigir. Se eu quiser, eu posso. Mas eu que não quero. Eu não tenho paciência pra, sabe? Eu não tenho, sabe, vontade nenhuma de dirigir. Pra que dirigir? Isso aí pra mim, sabe? Eu não tenho vontade. Não tenho vontade nenhuma. Mas se eu quisesse dirigir, eu tenho autoconfiança. E algo me deu essa autoconfiança. Então eu posso conquistar o que eu quero. Por quê? Porque eu me amo e eu confio no meu potencial. Porque Yahweh me deu potencial. E por ele me dar como potencial, eu acredito em quem eu sou hoje nele, andando nele. Mas ela está falando, porque eu estou nele. Mas na verdade ela não está em Yahweh. Ela está no sistema religioso, né? É diferente, porque aquele que está em Yahweh não está no físico, não está numa religião, está no sistema religioso. Então é diferente. Vamos ver aqui, tomara que dê pra gente ouvir direitinho, amados, porque tá bem baixo o som. Vamos lá. Gente, como eu queria ser psicóloga, era meu sonho fazer uma faculdade. Com 40 anos de idade, eu entrei na faculdade. E quando eu cheguei ali na faculdade, pode aplaudir o nome do Senhor, pode aplaudir, porque Ele é maravilhoso, Ele é lindo. Com 40 anos de idade, eu entrei para a faculdade. Quando eu cheguei ali, aquelas menininhas novinhas, ai meu Deus, 17 anos, 18, 20, e a mamãe dava tudo na mão, né, para a filha fazer a faculdade. Filha solteira que está aqui, você precisa honrar os seus pais, você precisa valorizar os seus pais. Não espere o tempo passar, não espere você perder os seus pais, não espere você casar para entender todo o amor e carinho que sua mãe tem por você quando ela deixa tudo preparado.
sua mãe, abrace o seu pai, diga para eles, agradeça a eles pelo privilégio de você tê-los como pai. Gente, eu sou uma menina, uma mulher, que eu tive que aprender tudo na minha vida, tudo como Senhor. Meus pais já são mais velhos. Meu pai esse ano vai fazer 90 anos de idade e a minha mãe 79. Então, eu nunca fui de... Então, veja, ela teve que aprender com o Senhor, mas ela teve que aprender o quê? A fazer as coisas dessa vida temporal. Ela está falando tudo físico, mas ela não está falando do conhecimento que o Pai nos dá nele, porque a Escritura diz, amado, o próprio Arrocha disse, não há nada oculto que não seja revelado. Esse conhecimento que a Arrocha veio nos dar, que as pessoas pensam, esse povo é maluco. Né? Que as pessoas têm a gente por maluco, por a gente estar tendo conhecimentos que o próprio Espírito está nos dando, né? Que a Arrocha está trazendo à tona as verdades e as pessoas pensam que é mentira, ou seja, isso não é conhecimento, o conhecimento é esse, porque esses conhecimentos que ela está falando que Deus deu são conhecimentos que a gente mesmo pode conquistar, entende? A gente pode conquistar, tipo, a pessoa não sabia cozinhar, mas hoje aprendeu a cozinhar. Aprendeu como? Fazendo. Entende? E deu conhecimento, sim, mas a pessoa buscou. Mas o conhecimento no espírito é totalmente diferente. É totalmente... Por quê? Porque é um conhecimento tão assim que as pessoas pensam que é um conhecimento louco. As pessoas falam, vocês são malucos, como é que pode? Tipo... Né? O que a gente está aprendendo agora, que os irmãos estão falando, o irmão Josier, o irmão Rodney, o irmão Edinho, falando que a Jerusalém é aqui no Brasil. Então, e que eles estão lendo isso nos livros de história, e que bate com o que está na Escritura, com o que está na Bíblia, com o que está nos apócrifos. Mas esse conhecimento é uma coisa louca. Não, isso não existe. Por quê? Porque Jerusalém é lá onde esses falsos deuses da ONU bate a cabeça no muro ali, ó, com aquele kippah, aquele talit, aquela coisa horrorosa, né? Que eu acho ridículo aquilo, né? E bater no muro. Não, aqueles são os verdadeiros judeus. E quando a gente fala que nós somos o povo hebreu, né? Nós aqui, o povo brasileiro sofrido, que somos os verdadeiros hebreus que eles ocultaram, não, isso é mentira. Para o sistema isso é mentira. Vai falar isso para o evangélico que está preso na religião. Não, eles preferem acreditar na mentira. Por isso que a Escritura diz, amado, que as pessoas deram crédito à mentira. Que as pessoas preferem acreditar na mentira, acreditar na verdade. Veja, o que está escrito na Escritura, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, que nós somos o templo do Espírito. Mas a pessoa prefere acreditar no sistema dizendo que Deus está no templo físico, né? Que Deus vai abençoar você no templo físico, né? E que você é o templo do Espírito, mas você tem que ir no templo físico, porque Deus está ali. A pessoa prefere acreditar no que o líder religioso diz, acreditar no que está na Escritura, que a Escritura diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, a pessoa prefere a mentira no lugar da verdade. E é por isso que esse Deus, ele envia a operação do erro, mas não é Yahweh. É o Deus falso Terron que envia a operação do erro aonde? Nesses templos que ele habita. Para a pessoa continuar no engano. Por quê? Porque a pessoa prefere a mentira no lugar da verdade. Então vocês vejam bem como é que é isso. Sabe? E é uma coisa assim, que as pessoas, quando a gente fala a verdade na internet... E que agora o Bolsonaro assinou essa lei aí, né? Esses caras aí assinaram a lei do fake news, né? E que eu sou uma fake news. Eu sou uma fake news por anunciar que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas. Então a Bíblia é uma fake news, amados. Porque na Bíblia está escrito isso bem claro. Que o Altíssimo não habita em tempo feito por mãos humanas. Mesmo a pessoa lendo na Bíblia que o Altíssimo não habita em tempo feito por mãos humanas, então a Bíblia é fake news, a pessoa tem que acreditar no que o líder religioso diz, que Deus está neste lugar. Meus irmãos, vêm aqui buscar o Espírito Santo, porque o Espírito está neste lugar, porque Deus está aqui, Deus vai fazer coisas grandiosas nesse templo de malandrão, que é o templo de Salomão, que os irmãos, né, os irmãos falam templo de malandrão, e realmente é. Templo de malandrão.
Ah, mas Deus está ali. Então, nós somos fake news e a Bíblia é fake news por dizer que o Altíssimo não habita em tempo feito por mãos humanas. Então vocês vejam que não bate. Não bate o que está na Escritura. Deixa eu botar assim, amados. Eu vou até encerrar o vídeo, né? Porque está chovendo bastante. Eu fico preocupada da gente não ouvir o que a Paty está falando, porque ela está falando muito baixo, né? Tem uns que falam alto, que gritam, né? Nessa hora eu até prefiro os que gritam, porque dá para ouvir melhor, né? Então vocês vejam que o conhecimento que Yahweh, ele nos oferece é um conhecimento que as pessoas pensam que é loucura, né? Que é o conhecimento verdadeiro, é verdade, que nos foi ocultada. Mas o conhecimento que a Paty está dizendo que o Deus deu para ela é o conhecimento da mentira. Porque todos esses conhecimentos que a gente aprendeu, né, no sistema, pelo MEC, tudo isso é um conhecimento de mentira, que não bate com o que está na Escritura, que não bate com o que está nos livros de histórias, os livros verdadeiros da história, que eles nos ocultam. Não bate. Quando eles falam que os índios, eles, né, já estavam aqui e que eles foram catequizados, mas quem eram os índios? Os índios eram os verdadeiros hebreus das 10 tribos de Israel que vieram para cá e que foram escravizados, que a palavra índio significa escravos. Mas isso é loucura, isso é fake news. Isso é fake news. E nós seremos presos por anunciar fake news. Vocês vejam. Então a Bíblia é fake news. Aí a Ruxa também, ele anunciava fake news, porque ele mesmo disse que ele é o único pastor, e que o pastor dá a vida pelas ovelhas, e que todos que vieram antes dele são ladrões e salteadores, são mercenários que não são pastores, da qual as ovelhas não lhes pertencem. É escrito. Ah, mas a Bíblia é fake news. Mas Yahushua, ele é fake news. Até o próprio Yahushua é fake news. Então vocês vejam. Amados, é triste. E aí a Paty está falando do conhecimento de mentira que ela adquiriu. Eu, sinceramente, tenho faculdade, mas eu não me gabo por isso. Por quê? Porque tudo que eu aprendi na faculdade é mentira. Tudo que eu aprendi. Tanto que o apóstolo Pedro, ele não sabia falar, ele não tinha conhecimentos, esse conhecimento aí, de estudo, mas o Espírito ensinava ele, tanto que as pessoas ficavam, como é que esse cara sabe tantas coisas, sendo que ele não tem o conhecimento, ele não tem estudo, para ele saber tantas coisas, e ao Pai ele dá o entendimento, o conhecimento, que muitas vezes a pessoa não sabe nem ler, mas é o Pai que dá, é o Espírito que nos fornece esse conhecimento da verdade, não da mentira. Não da mentira. Então, amados, é isso. Amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade. Se inscrevam no canal, acione o sininho, tá certo? Verifique se vocês estão inscritos no canal, porque o YouTube agora está até desinscrevendo os inscritos, tá? Então, amados, que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião e do engano do sistema, desse sistema podre, em nome de Yahushua. Certo, amados? Até a próxima.